Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Convido a todos nesse momento a mais uma vez se colocarem de pé para fazermos a leitura do texto que nos servirá de base para a nossa pregação e exposição nesta noite. Convido a todos a abrirem suas Bíblias hoje, mediante os assuntos que vamos começar a tratar já na segunda parte do capítulo 3 de Hebreus e os capítulos que se seguirão. Preciso trazer aos irmãos algumas informações antecedentes para que, ao chegarmos nessas informações que o autor aos Hebreus ele vai passar a ministrar, vai passar a expor, os irmãos estejam cientes. Por isso, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias na epístola segundo escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Roma. Romanos, capítulo 11. E nesta noite eu vou trazer como texto base duas passagens bíblicas. A primeira, aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. E o segundo texto, a segunda passagem bíblica, que também leremos, se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo 3 a 11. Primeiro texto, Romanos 11, versículo 33 a 36. Eu vou ler com a minha tradução, essa passagem, e a igreja acompanhará com o texto em mãos. Romanos 11, 33 a 36. Paulo diz assim: ó profundidade de riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser recompensado? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E o outro texto é em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículos de 3 a o versículo 11. Efésios 3 a 11. Também faremos essa leitura dessa mesma forma. Eu lerei na minha tradução e vocês acompanharão essa leitura com a tradução que vocês têm em mãos. Efésios 3 a 11. Pois segundo uma revelação que me foi dado a conhecer, o mistério, conforme há pouco resumidamente vos escrevi, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo Jesus, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, como também aos profetas no Espírito Santo. A saber, até o versículo 11, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho, o qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos passados, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito de Deus o Pai,
ao estabelecer Ele em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A igreja pode sentar-se. São estes os textos que vamos trabalhar nesta noite, expondo aos irmãos. E esses textos, ele traz um tema. O tema central da nossa pregação nesta noite. Continuamos ainda, pela graça e pela misericórdia de Deus, expondo a palavra de Deus, pregações expositivas da palavra de Deus. E entre esses dois versos, Paulo extrai um tema central. E o tema central é Jesus, a nossa glória, a nossa salvação. É o tema da nossa mensagem nesta noite. Jesus, a nossa glória, a nossa salvação. E à medida que eu for expondo a palavra de Deus e for também fazendo as devidas aplicações, os devidos destaques, os irmãos vão encontrar já esse tema, essa temática entre as linhas dos versos que vamos trabalhar nesta noite sobre o tema central: Jesus, a nossa glória, a nossa salvação. Seja esta a nossa oração em nome de Cristo Jesus, que Ele aplique mediante seu Santo Espírito tudo aquilo que nós vamos explanar nesta noite. Vamos adentrar, como disse o próprio apóstolo Paulo, em assuntos que Deus manteve guardado por longos tempos. E aprova Ele revelar, como disse o apóstolo Paulo, pelo ministério da sua igreja e para a sua igreja. Então, que o Espírito Santo abra o coração, a mente dos irmãos, das irmãs, a todos os que Deus trouxe nesta noite, para ouvir o que temos falar sobre esse tema, à luz das passagens bíblicas que citamos e outras que vamos também aqui citar, ler e também aplicar. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Lembrando que o texto já falou comigo, né? Quando nós trabalhamos em prol do preparo da nossa pregação, da exposição da palavra de Deus, evidentemente o texto ele já fala conosco, primeiramente. Depois, Deus nos dá a compreensão e o entendimento da mensagem que Ele quer trazer, nós expomos para vocês. E é momento de vocês prestarem toda a devida atenção, para que o Espírito trabalhe e possa dar entendimento a tudo aquilo que eu vou falar, e estou falando, e vamos falar a partir de agora. E como eu sempre faço, nós, nesse período de introdução, eu preparo a mente de vocês para tudo aquilo que nós vamos ouvir. Para os irmãos que já estão familiarizados com a epístola do apóstolo Paulo à igreja em Roma, vocês devem se lembrar ou estarem lembrados que Paulo, a partir do capítulo 9 da epístola aos Romanos, ele começa a tratar sobre o assunto de pacto, da aliança que Deus fez com o seu povo, seja na antiga aliança, já nos dias de Adão, as alianças que Deus, à medida que o tempo ia passando, seus servos iam surgindo, os períodos dos profetas, dos juízes, dos reis, e assim sucessivamente, Deus paulatinamente ia revelando a sua vontade mediante pactos a seu povo. E Paulo, ele trata, como eu disse, em Romanos, do capítulo 9 até o final do capítulo 11, qual foi o papel e a importância do antigo Israel, do antigo povo de Deus, na velha aliança e também na nova aliança, isto é, na aliança da graça. Qual tem sido o papel de Israel? Qual foi o papel de Israel? E necessariamente capítulo 11, final do capítulo 10
e início do capítulo 11, conforme nós lemos, concomitantemente também anexando ao que Paulo falou à igreja em Éfeso, a participação dos gentios advindos a este pacto. Qual o papel dos gentios nesse pacto? E que bênçãos eles haveriam de usufruir deste pacto? E qual seria a participação deles? Então, para os irmãos que estão familiarizados, pelo menos com essas duas epístolas, Romanos, a partir do capítulo 9, e Efésios, capítulo 3, é o assunto que nós vamos tratar, e estamos tratando já, e vamos expor sobre o título Jesus, a nossa glória, a nossa salvação. Ainda nesse momento de introdução, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns assuntos que eu vou colocar aqui, algumas assertivas que eu vou colocar aqui, vou expor aqui. A mente humana, ela foi trabalhada, principalmente depois da queda de Adão, com o espaço-tempo. Pensar em uma eternidade para a concepção de ideias que você e eu, nós temos, e aprendemos a cultivar essa ideia desde pequeno, quando colocamos nossos filhos e nós mesmos, quando começamos nossa jornada na educação, na escola, leituras, livros, essa coisa toda, a pensar sobre o tempo. O que é o tempo? O tempo necessariamente está ligado ao seu espaço. Daí a filosofia moderna chamar, não só a filosofia moderna, como também alguns meios da ciência, de espaço-tempo. Todavia nós temos dificuldade, é sério isso, temos grande dificuldade de falar de eternidade, porque para nós o que vale é o tempo, e o que tem valido é o tempo. Como podemos de fato entender o que é a realidade falar sobre a eternidade daquilo que é atemporal, isto é, fora do tempo? Eu preciso falar de eternidade agora, mas fica muito difícil desassociar a eternidade com o tempo. Por isso, acostume-se quando eu falar de eternidade usando o tempo. Não tem como fugir disso. Está intrínseco na mente humana. Só Deus mesmo sabe de fato o que é viver a eternidade. Pois muito bem, dito isto, houve uma eternidade muito passada, aonde não houve nenhuma criatura, nenhuma criação. Não havia neste espaço, se é que podemos chamar de espaço, como eu disse, apenas subsistindo em si mesmo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fora estes, nada havia, não havia anjos, não havia estrelas, nada, somente eles, alegres, felizes, eternamente felizes, consigo mesmos, autossuficientes, gozando de todo o poder e atributos da sua divindade. Eles não precisavam de nada do que nós hoje conhecemos através da criação. Eles foram e sempre foram e o serão completamente autossuficientes e independentes. Isto significa dizer que eles não precisam de nada, absolutamente de nada daquilo que eles criaram. Nem anjos, nem principados, nem potestades, criatura alguma. Nada deriva para ele alguma coisa, alguma necessidade. E nessa eternidade passada,
O Pai, juntamente com o seu Filho, evidentemente com a participação do Espírito Santo, Deus o Pai fala a Deus. Deus o Pai fala a Deus, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Eu vou criar o tempo e espaço. Eu vou criar céus. Lembre-se, não perca de vista isto, numa eternidade passada. E nessa criação, evidentemente, por meio do tempo, eu vou criar o homem. Eu vou criar os seres. Eu vou criar o mar, estrelas, constelações e tudo que nós hoje conhecemos. E nesse momento da eternidade a qual o Pai fala, houve um momento que o Pai disse: quando eu criar o homem, eles vão se rebelar contra mim. Eles vão se rebelar contra a minha lei. Eles vão se rebelar contra nós. E vão se tornar todos imprestados, amantes de si mesmos, totalmente depravados. E a criação, pelo menos no que tange ao gênero humano, e concomitantemente a essa derrocada, ele levará consigo também toda a demais criação. Todavia, disse o Deus Pai: eu vou redimir um povo para mim, um povo para manifestar a minha glória sobre eles. Dessa humanidade caída, eu vou redimi-los de uma condenação eterna. Para tanto, Jesus, o Verbo eterno, a segunda pessoa da divindade, o Pai se refere ao Filho e diz: eu quero que você assuma a forma humana no devido tempo, ao qual eu prepararei. E ao chegar esse tempo, você há de redimir para mim a Jacó, a tribo de Israel, os filhos de Israel. E eu serei para eles o seu Deus. E vocês, e eles serão para mim o meu povo. E isto sucedeu em uma eternidade passada. Em vindo à plenitude dos tempos, conforme nós podemos ver lá, eu sei que vocês conhecem a narrativa lá de Gênesis, ou do Gênesis, isto é, Gênesis em hebraico, Gênesis significa começo, início. É aí onde Deus, na pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, começam a trabalhar pelo seu meio providencial tudo aquilo que está acontecendo nesse espaço de tempo, até o seu final. É nessa atmosfera, é sobre esse assunto que nós vamos trabalhar, porque o apóstolo Paulo trabalhou nisso, a partir do capítulo 9, conforme disse a vocês. Ele mostra a participação do povo judeu, uma nação dentre tantas e tantas nações, já nos dias do Antigo Testamento. Por que Israel? Por que os judeus? Por que Jacó? E no final, ao apóstolo Paulo tratar sobre tudo isso,
Eu vou mostrar a vocês o porquê no capítulo 11 de Romanos, versículo 33 a 36, Paulo, como que num êxtase, numa explosão de alegria, de um momento ao estar estupefato pela glória, pelo poderio, pela majestade divina, ele brada: oh, profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus, quão insondáveis os seus juízos e quão difícil é prescrutar a mente do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são e foram e serão todas as coisas. Glórias, pois, sejam dadas a ele, agora e eternamente. Amém. Vocês vão entender daqui a pouquinho porque Paulo disse isso, encerrando o tema que ele vinha desde o capítulo 9. Dito isto, pastor, alguém poderia estar pensando agora: onde é que está a Bíblia? O Senhor disse que Deus, na eternidade passada, determinou, através de um pacto, através de uma aliança, tudo isso que o Senhor falou aqui agora. E graças a Deus, eu amo ser batista. Eu tenho e participo da maior alegria e maior honra, atribuo a Deus pelo fato de ele me ter feito um batista. Quem conhece minha trajetória sabe que eu não minto. No capítulo 7 da nossa confissão de fé, os irmãos que não têm a confissão de fé impressa, abram o dispositivo, como eu já tinha dito a vocês, para não, questão de comodidade, não andarem com mais um livro, não é? Com mais um volume anexado à Bíblia, vocês podem baixar no aplicativo a confissão de fé batista de 1689. Capítulo 7, parágrafo 3º. Graças a Deus que a nossa confissão de fé, ela trata exatamente tudo aquilo que eu falei e que eu ainda vou falar neste momento. Principalmente na parte B deste capítulo 7.3. A nossa confissão de fé diz assim: ponto 3, o parágrafo 3º, segunda parte. O pacto está fundamentado na eterna aliança que havia entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. É somente pela graça deste pacto que os descendentes de Adão, que são salvos, obtêm vida e uma bendita imortalidade, pois o homem é agora totalmente incapaz de ser aceito diante de Deus nos mesmos termos em que Adão vivia em seu estado de inocência. Vocês perceberam? O pacto está fundamentado na eterna aliança, a qual eu agora me referi a ela. Depois vocês podem ver as citações que o texto da nossa confissão de fé traz. Para a título de informação, apenas dentre as confissões de fé reformada, duas trazem e trabalham esse ponto: a confissão de fé batista e a confissão de fé de Savoia. Westminster, luterana e outras, eles não trabalharam essa visão, esse entendimento da revelação geral das Sagradas Escrituras, devido a alguns pensamentos e interpretações que eles fizeram e têm feito acerca do pacto, de onde também deriva o pedobatismo. Mas está aqui, a nossa confissão de fé também nos
demonstra que em uma eternidade passada, antes de ser criado qualquer ser, qualquer coisa, houve uma aliança, chamada de aliança eterna, entre o Pai, o Filho e evidentemente também com a participação do Espírito Santo. Só que ainda há mais revelações bíblicas quanto ao que aconteceu nessa eternidade, nesse momento. Olha o tempo, essa eternidade é onde o Pai fala através do Verbo eterno, o Filho. E para podermos adentrar a esse assunto, ainda tratado nessa eternidade, conforme diz a função do Verbo, esse pacto eterno, abram suas Bíblias em Isaías 49. Isaías 49. Confesso aos irmãos que laborei por muito tempo, muitos anos, poderia dizer décadas, para entender, afinal, o que nos relata Isaías, tanto nesse capítulo 49, como também no paralelo a esse assunto que Isaías trata aqui no capítulo 9, também no capítulo 42. Mas hoje vamos nos reter tão somente ao capítulo 49. Esse texto que eu vou falar para vocês, vou ler, ele vai fazer uma ponte, criar uma ponte para a gente começar já a tratar sobre o assunto da nossa temática: Jesus, a nossa glória, a nossa salvação. Já estamos no momento da nossa exposição dos dois textos que falamos. E para corroborar com isso, eu vou ler em Isaías, capítulo 49, do versículo 1 ao versículo 13. Depois, em casa, você pode ler todo o capítulo para buscar um melhor entendimento à luz do texto e contexto. Texto antecedente, texto procedente. Isaías 49 diz assim. Eu vou ler na tradução de Almeida, revista atualizada de 1992. Ouvi-me, terra do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou ele na sua aljava. E me disse, versículo 3, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vanamente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer a Jacó e para redimir a Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, pouco és o seres meu servo, para restaurares a tribo de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel. Ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, aos servos de tiranos, aos reis verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel quem te escolheu.
Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri, no dia da tua salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhes repartirem as herdades assoladas. Versículo 9: para dizeres ao êxodo: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e todos os altos desnudos terão seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais de águas. Transformarei todos os montes em caminhos planos, as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros de terras de Sinim. Assim cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós os montes rompeis em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos o Senhor se compadece. Aleluia. Vocês entenderam o que Isaías diz aqui do versículo 1 ao versículo 13? Precisamos expor, chamar alguns destaques e chamar a atenção de vocês aqui. É muito fácil uma leitura, me permita colocar assim, superficial, você entender que Deus aqui no capítulo 49, através de Isaías, está falando para o próprio profeta, a pessoa do profeta. Todavia, uma leitura mais cuidadosa, mediante algumas outras passagens e acontecimentos bíblicos para dar suporte ao entendimento disso aqui, eu posso categoricamente, com toda certeza e convicção, afirmar a vocês que o texto não está se referindo a Isaías, o profeta, muito menos a sua pessoa. Isto aqui é a narrativa explícita, escrita, do que eu falei no início da nossa pregação. Isso aqui foi o que aconteceu nessa eternidade entre o Pai e o Filho. Primeiro, que eu sei, tenho plena convicção que nenhum de vocês entendem que homem algum jamais pode ser divinizado e muito menos receber glórias como se Deus fosse, ao qual o texto aqui fala: e tu serás glorificado e meu povo receberá as bênçãos da parte de ti. Você lembra que nós acabamos de ler isso nesses 3 versos? Não tem como isto aqui ser para Isaías, muito embora numa leitura superficial, apressada, você pense que o texto fala para Isaías, mas não. Isto aqui é a narrativa de um momento, de uma eternidade, que aconteceu um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. Como? Vamos voltar. Versículo 1. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Quando você vai olhar lá em Isaías, a partir do capítulo 1, não há nada parecido com isso aqui. Não há nenhuma narrativa que nos indique que devemos estudar o capítulo 1 de Isaías para entender que Isaías foi chamado desde o ventre, isto é, desde a sua concepção, separado para a obra que haveria de se fazer. Você não vai encontrar em Isaías no capítulo 1 em nenhum comentário bíblico daqueles que seriamente entenderam a palavra através do pacto. Isto aqui, Isaías está falando daquele exato momento, no tempo e espaço, que Deus, o Pai, olha para Eva, já debalde, escravizada pelo pecado, e diz: o teu descendente
não teus descendentes. O teu descendente, falando de um só. Descendente não está no plural, descendentes, mas está no singular, descendente. O teu descendente será mordido pelos descendentes da serpente. Lembra desse texto? E o teu descendente, mulher, dará um golpe fatal na cabeça dos descendentes da serpente. É o que nós chamamos ali em Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 17, de proto-evangelho, aonde Deus, o Pai, pela sua bondade e infinita misericórdia, anuncia àquele casal que eles serão redimidos do pecado que agora estão experimentando, mas eles não iriam morrer eternamente, porque deles, de Eva, adviria o seu Redentor para redimir aquele casal dos seus pecados. Por isso, o primeiro filho de Adão e Eva, em português transliterado, o nome dele significa o meu Redentor. Pensando eles que essa palavra de Deus em Gênesis 3, do versículo 14 a 17, estivesse referindo ao descendente imediato da mulher. Não, mas Jesus. Ele falava de Jesus. Por isso que Isaías aqui no capítulo 49, ele inicia dizendo: o Senhor, isto é, Deus o Pai, me chamou desde o ventre de minha mãe, fazendo menção do meu nome. Veja que é um nome singular. Ele não está se referindo ao nome de uma possível tribo, de uma nação, mas o artigo é definido, meu nome, pessoalmente. E assim ele prossegue nessa narrativa: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava para ser eu atirado no momento devido. É isso que está em jogo aqui. Agora o versículo 3. E me disse, isso é lá na eternidade: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Entre o versículo 2 e o versículo 3, há uma descrição do que Deus o Pai falou nessa eternidade passada. O Pai se dirige para o Filho e diz: você vai redimir um povo para mim, dessa humanidade caída. Que povo? Jacó, Israel. E ele diz isso aqui, exatamente isso aqui. Versículo 3. Olha o que Isaías disse. E ele me disse, o pai falando para o filho: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Interessante que nós acabamos de ler nesta noite, mais uma vez, uma passagem que lemos hoje pela manhã, Deuteronômio capítulo 8. E vocês se lembram que Deus dizia: Israel, você tem um coração endurecido, você não se volta para mim, você sempre me tem como inimigo. Eu sou para vocês um Deus desconhecido, muito embora eu tenha feito e realizado no meio de vocês tantos e tantos sinais. Lembra que ele disse: mandei o maná do céu para vocês, e vocês cuspiam ele na terra com nojo. Em meio ao deserto, tirei da rocha, de uma perdedeira, água potável, para vocês saciarem a sede de vocês. E o que vocês fizeram? Me negaram, através de suas práticas pecaminosas. Basta vocês se lembrar quando, pelo juízo de Deus, Deus estava trazendo serpentes abrasadoras lá no deserto,
e muitos estavam caindo mediante os efeitos da toxina, desse réptil, dessa serpente, e Deus manda eles construírem do bronze serpentes, imagens de serpentes, e todos aqueles que, ao serem mordidos por esses animais peçonhentos, bastava olhar para um dos varais cuja cabeça, a ponta, tinha uma forma de serpente, trabalhadas pelos artífices em prata, ouro e materiais preciosos, e vocês seriam curados. Lembram disso? E o que foi que fez Israel? Pouco tempo depois, guardaram aquelas imagens como se elas fossem a representação do seu Deus. Negavam ao Deus de Israel que falava com eles boca a boca, face a face, e se curvavam diante de um metal cuja a figura era representada por uma figura de uma serpente, e eles diziam: eis aí o nosso Deus. Faziam petições a elas. Foi necessário, nos dias do rei Josias, destruir, queimar, derreter todo esse material, porque tinha servido de laço para Israel. E não só para Israel, como é próprio para mim e para vocês hoje. Se vocês não tiverem cuidado de implantar a palavra de Deus no seu coração, daqui a pouco você olha para um pedaço de pau ao qual você está sentado e diz: eis aí o meu Deus. Dá a ele uma forma e diz: eis aí o meu Deus. E coisas piores mais que vocês podem fazer: há um pedaço de papel, porque tem valor você dizer, e confiar nele como se ele fosse seu Deus. Se você não tiver dinheiro, você está perdido. Porque Israel também fez assim, pôs sua confiança no poder de compra e venda. Lembra que Deus disse isso lá em Deuteronômio? Eu te fiz passar fome no deserto, para que aprendais de uma vez por todas que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Humanamente falando, Israel não merecia nada. Mas olha o que é que Isaías diz aqui no versículo 3. O pai disse ao filho: tu és o meu servo, és Israel, por quem eu hei de ser glorificado. Vontade de Deus o Pai era que o Filho, nesse pacto, nessa aliança eterna, salvasse apenas a Israel, a Jacó. Nenhum de vocês, nenhum de nós, nesse momento aqui, faria parte dessa aliança. Nós íamos morrer em nossos pecados. Originalmente, o desejo, a ordem de saúdes do Pai era salvar somente a Jacó, e todas as demais nações iriam perecer. E se você está familiarizado com os livros que compõem a antiga aliança, e nós vamos ver também na próxima leitura que fizermos em Deuteronômio capítulo 9, 10. Ó Israel, não digas para ti mesmo que és uma nação poderosa, gloriosa, sábia, forte, rica. Não diga isso, porque na verdade o Senhor te escolheu por seres a menor de todas as nações. Foi eu, teu Deus, que te redime, teu Pai, que te escolheu desde os tempos eternos, para sobre ti mostrar o meu poder e receber de ti a minha glória. Não havia nesse pacto, que nós chamamos de pacto eterno, nenhuma possibilidade de salvação para nenhum de vocês, nenhum de nós, senão somente Israel, senão somente Jacó. Lembra que eu falei para vocês, tempo não
deixa, não vai deixar expor todo o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. No capítulo 9, a partir do versículo 1, é exatamente sobre isto aqui, este acontecimento, que Paulo instrui a igreja em Roma, seus patrícios, irmãos consanguíneos, de carne e sangue, os judeus, e fala o que seria para os gentios. Querem ver isso resumidamente? Por favor, vamos voltar para Romanos. Daqui a pouco eu volto para Isaías. Romanos. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículo 26. E o que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do eterno Deus e Pai, para a obediência por fé entre todas as nações agora. Agora vejam, Romanos 11. Versículos 17 em diante. Romanos 11, versículo 17 em diante. Romanos 11, versículo 17, na verdade eu vou ler até o versículo 22. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado no meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira. Portanto te digo, ó gentios, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade de Israel, eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, o povo escolhido dele também não te poupará a ti. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com Israel que caiu, severidade, mas para contigo, gentios, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Paulo está falando sobre a interpretação que Isaías nos dá. Mas o texto lá de Isaías não está dizendo que Deus iria salvar somente a Israel, somente a Jacó? Versículo 3, vamos voltar para lá. Versículo 4. Isaías 49, 4. Dado o momento, quando o pai diz ao filho que ele deveria redimir pelo seu sacrifício a Israel, e Jesus sabia muito bem disso no seu Cristo, porque ele diz: eu vim senão para as ovelhas de Israel, vim senão restaurar a casa caída de Davi. Mas aí, nesse pacto eterno, a segunda pessoa da divindade fez o seguinte: eu mesmo disse, isto é o verbo, debalde tenho trabalhado. Em outra tradução, terei eu trabalhado. Presente no indicativo futuro. Em outras traduções,
Inútil e vanamente gastarei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor. Isto é, a segunda pessoa da divindade falando para a primeira pessoa da divindade. Todavia, o meu direito está no meu Deus, o Pai. Porque Ele é a minha força. Sim, diz ele, versículo 6: pouco és os seres, meu servo, para restaurares a tribo de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Só até aqui. No versículo 6, na parte A, o pai toma a palavra e diz: muito bem, filho, servo, meu servo, a quem escolhi. Entendi o seu desejo, a sua vontade. De fato, pouco é para você mediante o seu sacrifício, o qual você, pelo penoso trabalho da sua alma, você haverá de passar. Isso é pouco, realmente. Através do seu sacrifício, redimir somente a Jacó. Sabe o que o pai disse mediante as colocações do filho? Parte B do versículo 6. Também te darei como luz para os gentios, para seres também a minha salvação até as extremidades da terra. Deixa-me colocar isso aqui de uma outra forma, não fugindo do texto da historicidade. Quando o pai pediu ao filho: assuma a forma humana e salve, redima Jacó dos seus pecados. O filho diz: meu pai, pelo sacrifício que eu vou fazer para redimir esse teu povo, meu sacrifício é grandioso e poderoso para salvar, para redimir da sua condenação apenas a Jacó. Me dê como herança dentre as nações Jorge, Mike, Cauã, presbítero Guilherme, todos vocês. Nesse momento, Jesus pediu ao Pai para salvar você também, redimir você de todos os seus pecados, redimir você que me ouve através dessa câmera e me vê, redimir você dos seus pecados. Foi Jesus quem nos escolheu. Foi Jesus que solicitou ao Pai que Ele não só redimisse a Israel, mas mediante o seu sacrifício, Ele redimisse um povo também para si, para a sua glória. Assim como o Pai seria glorificado através dos filhos de Jacó, o Filho também fosse glorificado por meio de nós. Ele nos redimiu, Ele nos chamou para esta aliança, chamada aliança eterna, onde você, nessa aliança eterna, nessa eternidade, não existia nada, absolutamente nada, que levasse você a estar aqui, agora, nesta noite. Mas Jesus já te conhecia, já me conhecia, já conhecia o seu povo. Eu tenho, disse Jesus nos seus dias, muitas ovelhas ainda a chamar, porque eu também morri por elas. E elas haverão de ouvir a minha voz, e aonde elas estiverem. Lembre-se, Israel é o Oriente, geograficamente instalado. Isaías diz, conforme o texto que nós chamamos: e eu chamarei para ti o povo do Ocidente,
de terras distantes, e eles virão a Ti e glorificarão o Teu nome, meu Filho. Querem ver Jesus se referindo a isso aqui? É esse momento de Isaías 49, que é Ele que está aqui como interlocutor. Abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. A partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a Teu Filho, para que o Filho glorifique a Ti. Assim como me conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu conceda a vida eterna a todos os que me destes. Isso é Isaías 49, lembra? E eu te darei as nações, e tu serás luz para os gentios. Olha Jesus falando aqui. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para realizar. E agora, Pai Santo, glorifica-me contigo mesmo com aquela glória que eu tive junto de Ti antes que houvesse tempo, antes que houvesse mundo. Manifestei o Teu nome aos homens que me destes do mundo, eram Teus, Tu me confiastes a eles, e eles têm guardado a Tua palavra, e que portanto agora eles reconhecem todas as coisas que me tens dado provém de Ti, porque eu tenho transmitido a eles as Tuas palavras que me destes, e eles as receberam e verdadeiramente reconheceram que vim de Ti e creram que o Senhor me enviou. Até o versículo 10. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo inteiro, mas rogo sim por aqueles que o Senhor me deu, porque são Teus. Ora, Pai amado, todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou o quê? Veja se não é essa vez. Me glorifica com aquela glória que eu tive junto de Ti na eternidade, quando nós elaboramos essa aliança da salvação eterna. E sabe que glória Jesus estava se referindo? Glória, você sabe que é gozo, alegria, felicidade. Glória é sinônimo de tudo isso aí. Voltem lá para Isaías 49. Versículo 12 e o versículo 13, Isaías 49. Olha que gozo Jesus estava se referindo. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompeis em alegria, em cânticos, porque o Senhor consolou a seu povo, e dos seus aflitos Ele se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor me esqueceu. Depois vocês leem em casa todo o acontecimento aí. Mas veja que quando o filho diz: Pai, me dás as nações, etnias, não são nações, espaço geográfico, me dás etnias, e dentro dessas etnias me dás um povo, para que eles me glorifiquem. E sabe que povo é este? Gentios, nós. E o Pai, alegre-se, explode em alegria,
pelo fato do Filho ter suplicado ao Pai por meio do seu sacrifício, que ele queria redimir também para si um povo para a sua glória. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Tem muitos textos que eu poderia chamar a atenção de vocês aqui, mas vou resumir apenas tirando assim alguns principais. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. O tempo passa muito rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso aqui é eu e você, irmãos. Paulo está dizendo: eu fui salvo, vocês são salvos. Timóteo, mestiço, tinha sangue, meio sangue gentil e meio sangue judeu. Pelo que consta a tradição, a mãe de Timóteo era judia e o pai era grego. E outra passagem, Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Segunda Timóteo, depois de 2 Timóteo, você vai encontrar Tito, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Tito 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança de vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu a nós antes dos tempos eternos. Ao que chamamos de pacto eterno entre o Pai, o Filho, evidentemente o Santo Espírito. Vamos ainda. Salmos, capítulo 25. Livro de Salmos, capítulo 25. Somente o versículo 6. Livro de Salmos, capítulo 25, versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades para comigo, para com o teu povo, que são desde a eternidade. Depois vocês podem ler Isaías capítulo 24, do versículo 7 a 9, irem querendo ainda, e esse texto é exatamente, porém, mais pormenorizado, com mais detalhes, aquilo que vimos em Isaías 49, do versículo 1 ao versículo 13, você pode ler em sua casa. Provérbios capítulo 8, do versículo 21 ao versículo 36, aonde a segunda pessoa do Verbo Eterno, ele vai repetir tudo isso que Isaías aqui falou. Eu sou uma sabedoria que estava contigo desde o princípio, né? Quando o Senhor começou a criar todas as coisas, o mundo, e tudo que há nele, o espaço-tempo, eu, a sabedoria, estava consigo. E eu trabalhei ao seu lado, sendo eu a sabedoria, como teu arquiteto, construindo contigo todas as coisas, pela manifestação da tua vontade. Eu, a sabedoria, no tempo devido, assumirei a forma humana, e consagrarei o teu propósito para fazer com que o teu povo seja o motivo da manifestação da tua glória e da minha glória através das nações.
sabedoria. Jesus falando isso, Provérbios capítulo 8, do versículo 21 ao versículo 36. É que não dá tempo mais para fazer isso. Vocês já viram, né? Já perceberam que o nosso tema já apareceu há algum tempo. Jesus, a nossa glória, a nossa salvação. Mas ainda não terminei. Vou pegar para Romanos, capítulo 11. Romanos 11. Versículo 33 a 36. Do capítulo 9 até o capítulo 11, ao versículo 32, Paulo trabalhou através desses capítulos com a igreja em Roma para mostrar o que você merecia. Você iria morrer através dos seus pecados, gentil. Mas por causa de Cristo Jesus, por amor com que Ele te amou, Ele redimiu vocês para Ele, por meio da graça dele. Por isso que Paulo lá em Efésios diz: pela graça sois salvos, graça de Cristo, mediante a fé. Porque a salvação de vocês não veio de vocês mesmos, não vem de obras humanas, mas vem por meio de Jesus. Jesus. Efésios 2, 8 a 10. Quando Paulo termina a expor exatamente tudo isto que eu falei aqui nesses 52 minutos, ele brada: oh, profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus! Quão insondáveis são os seus caminhos, e quão inescrutáveis são os seus juízos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que depois da parte dele recebesse a recompensa? Porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Foi assim que Paulo terminou o seu sermão, exatamente como eu falei aqui, no capítulo 9, do versículo 1 desse mesmo capítulo, até o capítulo 11, ao versículo 32. E para que não fique nenhuma sombra de dúvida, lembra lá de Efésios, capítulo 3, 13. Eis que eu tenho a dizer a vocês o mistério, que está lá no oculto, desde toda a eternidade. Que mistério é esse, Paulo? Que Deus, mediante Jesus Cristo, salvou a você. Deus, mediante Jesus Cristo, o Pai não iria querer você. E com toda a justiça, Ele poderia ter deixado morrer, você morrer, nos seus delitos e pecados. E estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida mediante Cristo Jesus. Você poderia morrer nos seus delitos e pecados, como muitos morreram, estão morrendo e vão morrer nos seus delitos e pecados. Mas Deus, mediante Cristo Jesus, nos salvou para a sua glória, desde os tempos eternos. Esse texto que nós acabamos de expor, Romanos 11, 33 a 36, ele é tão poderoso, ele é uma expressão de tanta alegria, de tanta glória, que Paulo, o apóstolo, o velho, o ancião, ele rendeu a entender tudo isto que esteve envolvido entre o Deus Pai e o Deus Filho,
que ele bradou como um som, como uma doce melodia. Qual a profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu os amentos do nosso Senhor? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias eternamente sejam dadas a Jesus Cristo, agora, hoje e para todos sempre. Jesus, a nossa glória, a nossa salvação. E para terminar, eu deixo esse texto para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou, a saber, Jesus Cristo. E agora, mediante esse conhecimento, tudo isso que nós falamos, expomos aqui através da palavra de Deus, embasado nas Escrituras Sagradas, bem como na nossa confissão de fé, no capítulo 7, sobre o tema Pacto Divino, ponto 3, parte B. Deus, no eternidade passado, fez uma aliança, uma ordem salutis divina, o pacto da eternidade, para salvar não só Israel, mas também você e eu, para que a partir desse momento vocês não ousem mais viver para vocês mesmos. Cristo morreu por você, passou tudo aquilo que você sabe que ele passou. Ele não exige nada mais, nada menos de você, de mim, de nós, do que isso. Para que vivem e viverão eternamente, não vivam mais para si mesmos, mas vivam agora, para o intermédio de Jesus Cristo. Porque ele morreu para redimir você dos seus pecados. Quando nem Deus Pai iria querer você ou ele. Junto a ele, durante toda a eternidade, ao qual vamos passar, quando morrermos ou Cristo voltar. E juntamente com ele, estarmos para todo sempre. A ele toda a glória, toda a honra, toda a minha vida, toda a vida do seu povo, agora e para todo sempre. Amém. Jesus, a nossa glória, a nossa salvação, foi o tema da nossa mensagem nesta noite. Que Deus a todos abençoe. Convido a igreja a ficar de pé após a oração. Os irmãos estão despedidos. Tenham todos um excelente restante de noite, um magnífico início de semana. Também para você que vê e ouve através dessa gravação. Que Deus abençoe você, onde você estiver me ouvindo. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um magnífico início de semana, abençoados e guardados por Deus. Vou pedir ao presbítero que ele nos eleve a Deus numa oração final. Deus abençoe a todos mais uma vez e até logo mais, se Deus permitir.